Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão observando, o tópico de hoje, circunferência trigonométrica. Só um recadinho antes de começarmos a aula. Ao final de cada aula que eu passo para vocês, que eu posto para vocês, eu deixo aqui neste canto direito, como vocês estão vendo, links sobre exercícios. Os exercícios de hoje, é claro, vão tratar da circunferência trigonométrica. Então você pode clicar em qualquer um deles e verificar um assunto sobre a circunferência trigonométrica. Isso também está na aula da semana passada em relação à trigonometria transretângulo. Tem lá dois links para vocês de exercícios ao final da aula. Ok, pessoal? Então, falando de circunferência trigonométrica, vamos trazê-la aqui para vocês. Então, aqui eu tenho a circunferência trigonométrica e, como vocês já devem estar observando, nós temos uma característica já para a circunferência. Que característica é essa? O centro dela é a origem do plano cartesiano. Então, nós temos aqui o ponto O é 0 e 0. Outro detalhe é que a circunferência trigonométrica não possui um raio qualquer. Ela tem um raio obrigatoriamente igual a 1. O raio da circunferência trigonométrica é unitário. Outro aspecto é em relação aos ângulos. Todos os ângulos eles são formados a partir da parte positiva do eixo x. Se você pegar em relação à circunferência, os arcos que a gente vai construir nela são sempre construídos a partir do ponto A. E daí eu tenho uma outra extremidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e chamar este ponto de M, eu tenho o arco AM, ok? E outro detalhe em relação à circunferência trigonométrica é que ela tem um sentido. Os ângulos formados no sentido anti-horário, eles são positivos. E formados no sentido horário, eles são negativos. Então, positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Se você, então, pensar que uma volta completa tem 360 graus, que uma volta completa tem 2π radianos, nós podemos colocar os ângulos agora para vocês. Então, no ponto A eu tenho um ângulo de 0 grau. Se eu pegar o arco de A até B, eu tenho um arco de 90 graus. Se eu pegar de A até C, eu tenho um arco de 180 graus. Se eu pegar de A até D, eu tenho um arco de 270 graus. E de A até A, eu tenho um arco de 360. Reparem que esses dois ângulos, o de 0 e 360, já estão no mesmo ponto A. A isso nós damos o nome de arcos côngruos, ou ângulos côngruos, ou congruentes. São ângulos que têm a mesma extremidade. Claro que, como todos começam em A extremidade que eu falo, que me refiro, é a final. Ok? Outro detalhe que nós podemos colocar são os ângulos, como eu falei, em radianos. Então, aqui eu tenho 0 radianos e 2π radianos, coincidindo no mesmo ponto. Aqui eu tenho π sobre 2 radianos. Aqui eu tenho π radianos e aqui eu tenho 3π sobre 2 radianos, certo? E para finalizar aqui essa parte da circunferência, nós podemos colocar as coordenadas desses 4 pontos A, B, C e D. Por quê? Porque nós conhecemos o raio. Então, nós temos o A, nós temos o B, nós temos o C e nós temos o D. Está aí os quatro pontos. Como isso aqui é 1, porque é o raio da circunferência, é 1 no eixo x, então 1 para x. No B, também é 1, só que no y, então é 1 para o y. No C de iota, C a distância é 1, só que como o C está na parte negativa do eixo x, então fica sendo menos 1, e da mesma forma eu tenho D menos 1. E como todos esses 4 pontos estão sobre os eixos cartesianos, a outra coordenada é nula, porque toda vez que eu tenho um ponto sobre o eixo cartesiano, uma de suas coordenadas é 0. Recapitulando, centro na origem, raio 1. Os ângulos em graus e os ângulos em radianos. Sentido positivo é o sentido anti-horário, sentido negativo é o sentido horário.
Isso aqui é quanto? 1. Que eixo? X. Isso aqui é quanto? 1. Que eixo? Y. Isso aqui é quanto? Menos 1. Que eixo? X. Isso aqui é quanto? Menos 1. Que eixo é o Y. E o resto tudo é zero. Ok? Para a gente encerrar essa parte da circunferência, vamos verificar como a gente escreve um ângulo na circunferência. Na circunferência trigonométrica, um ângulo não é escrito de qualquer forma. Um ângulo ele é escrito assim, ó, é um certo número de voltas completas. Então, número de voltas completas mais a menor determinação do arco. Menor determinação. O que quer dizer esta menor determinação? O que quer dizer um número de voltas completas? Então, quando eu trabalho aqui com essa parte, certo? Nós temos o seguinte. Um ângulo, eu posso ter um ângulo formado com quantas voltas eu quiser, que o que importa é a parte final dele, certo? A parte incompleta que ele vai ter, ok? Então, por exemplo, se você for pegar o ângulo de 1.200 graus, as voltas completas não me servirão para nada. Para fazer os cálculos em cima de senos e cossenos, assim por diante, o que importa é a menor determinação. O que importa é o ângulo que eu tenho aqui, ó, o ângulo incompleto. Então, se você pegar 1.200 graus, eu tenho 3 voltas completas, 3 voltas completas, mais 120 graus. Essas 3 voltas completas, elas me dão 1.080 graus. Por isso que aqui eu tenho a menor determinação. E é este ângulo que vai ser importante para mim, porque é com ele que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero calcular o seno de 1.200, eu não vou trabalhar com o seno de 1.200. Eu vou trabalhar com o seno de 120, certo? Seno de 120 graus. Se eu quero trabalhar com o cosseno, mesma coisa. Tangente, mesma coisa. Tudo que eu vou trabalhar em relação ao 1.200, eu vou trabalhar no 120, não no 1.200. Como é que eu vou fazer essa conta? Como é que eu vou descobrir esse número de voltas completas e a menor terminação? Eu faço uma divisão. Eu pego 1.200 e divido por 360. Se for em radianos, eu vou pegar um ângulo em radianos e dividir por 2π. Se você pegar aqui, no caso, então, dá 1.080, certo? 1.080. Então, aqui vai dar 120. E aqui eu tenho 3 voltas completas. Certinho? É dessa maneira que você descobre a menor determinação de um ângulo. Certo? Então, vou deixar aqui para vocês os links. Aqui estão aparecendo para vocês os links, certo? Dos exercícios. Espero que tenham gostado. Não esqueçam lá de curtir, de colocar os likes, comentários, sugestões e críticas para sempre melhorando as aulas para vocês, ok? Então, se estiverem interessados, aqui estão os links para vocês dos exercícios. Ok, muito obrigado, pessoal. Até semana que vem com mais a parte de trigonometria daí, ok? Um abraço.